Estamos de volta com o embaixador Jório Dauster. Embaixador, nós estávamos falando da Venezuela. O senhor falou que as oligarquias latino-americanas exploraram muito, negativamente, né, o continente, e que um dia aparece um Hugo Chávez. Qual é a sua opinião sobre o Hugo Chávez especificamente? Eu acho isso, ele é representante de uma reação inevitável. Se você pensa bem, o Lula é também, só que nós tivemos uma sorte enorme. Porque ele não foi candidato, não foi presidente quando foi candidato pela primeira vez. Em 89, contra o Senão, Collor. era Ele mesmo fala isso, né? Senão seria uma chavezada dessa. Mas por quê? Porque ele representava alguma coisa que vinha desses porões do Brasil, dos grotões, sim, e que tinha que se expressar. Então, no Brasil, nós tivemos a sorte que a Venezuela não teve, de alguém ainda ter podido circular, e mesmo assim, ao ser eleito, ele criou toda aquela aflição daqueles que esperavam que seria alguma coisa parecida, ou seja, um caminho estatizante, esquerdizante. Agora, a Bolívia, Equador, o próprio Uruguai, quer dizer, esses países estão tendo que passar, esse é um momento inevitável. Isso acha positivo, isso? Eu acho positivo porque a história vai te cobrar isso amanhã ou depois. Quer dizer, o presidente anterior da Bolívia falava espanhol com sotaque de americano. Não pode, vem o índio. Embaixador, o senhor falou no bloco anterior sobre a questão dos punhos de renda do Itamaraty, que é uma caricatura que se faz dos diplomatas brasileiros, que gostam muito daquela coisa das recepções, das conversas, mas que não são ativos em questões comerciais, políticas. E o senhor é um exemplo de um diplomata muito atuante, de resultados mesmo. O senhor acha que ainda faz justiça à imagem do Itamaraty, essa imagem de uma casa de Rio Branco ali, recheada ali de punhos de renda, não? Não. Eu fiz de brincadeira que eu posso me permitir a brincadeira. Eu acho que isso pertencia até um passado, na primeira metade do século passado e antes. Mas, crescentemente, tem uma coisa muito positiva, um limite muito pequeno, eu contribuí um pouco. O Itamaraty hoje é extraordinariamente democrático. Se você for olhar a composição, são pessoas classe média, vindas do Brasil todo. Houve uma série de medidas tomadas para poder estender o recrutamento e evitar que houvesse aquela... Havia uma elitização causada, por exemplo, pela própria exigência de falar 3, 4 línguas. Ora, eu fui aprender essas línguas até para fazer o exame com grande dificuldade para meus pais, que tinham que pagar professor particular. Hoje em dia já tem cursos, também. Sim. É diferente. Agora, essa elitização, felizmente, é coisa do passado, e hoje eu diria que a maioria dos funcionários, eu estou já distante de 10 anos, mas mesmo no meu tempo, todos, a grande maioria, trabalhando com afinco, com pessoas sérias, e hoje também com uma preocupação muito grande com essa parte comercial, de saber que a economia é um instrumento fundamental para um país como o Brasil. Embaixador, o senhor falou que durante a ditadura militar o senhor chegou a ser perseguido. Qual que é a sua orientação ideológica? O senhor é um homem de centro-esquerda, de direita? Como é que o senhor se classifica? Eu me considero uma pessoa essencialmente, se diria, de esquerda, que hoje que é uma palavra meio idiota, embora não tenha jamais pertencido a nenhum partido, nenhum grupo, nem grupo acadêmico. Eu nunca pertenci a nada, eu sou... Nunca fez uma militância política? Não, nunca, eu sou um lobo da estepe. Agora, na minha casa, era uma casa de pessoas... Eu fiz ISEB, minha mãe foi de ISEB. O que é então ISEB? Havia um pensamento de esquerda. Era o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, Jaguaribe, era o Jaguaribe. E todo havia um pensamento de esquerda nacionalista. Muito mais, eu sou muito mais um nacionalista com preocupação social do que qualquer outra coisa. Isso seria como eu me definiria. Mas hoje em dia, por exemplo, até o aprendizado do que é o socialismo real, eu tive ele de uma forma maravilhosa. Eu fui para Praga em 1968 e 2 meses depois as tropas soviéticas invadiam o país. Então, eu não tenho nenhuma ilusão com respeito ao comunismo e ao próprio regime socialista, que eu vivi 4 anos. O que o senhor sentiu naquele movimento ali, quando presenciou aquilo? É uma coisa pavorosa, quer dizer, é uma violência extraordinária contra um povo. E essas coisas a gente aprende fundo, né? E foi o ano que houve o endurecimento no Brasil, né? Com a AI-5 em dezembro. No mundo inteiro. Foi a revolução dentro da revolução no Brasil, e foi quando o meu irmão, que era um jovem estudante
pegou em armas e isso também levou a problemas. Ele foi um banido, inclusive trocado por embaixador. A minha carreira não foi facilitada por esse evento, mas eu tenho a maior admiração por ele e hoje ele é um homem de negócios muito exitoso, porque isto é que é o Brasil. O Brasil tem essa capacidade de se refazer, de reabsorver, que outros países da própria América do Sul não têm. Alguns anos depois ali da privatização da Vale, o senhor foi indicado para presidir a empresa. Aquela crítica de que a privatização não foi boa, havia alguma dose de razão naquilo? Como é que o senhor vê hoje a Vale, em 2010, esse processo de privatização, os resultados dela? Qual que é a sua opinião? Eu acho que foram muito positivos. Apesar de ser um nacionalista chamado de esquerda e ter até também impulsos estatizantes, eu fui um homem de governo, não tenho a menor dúvida de que a privatização era absolutamente essencial. O Brasil não tinha mais condições de investir. O Brasil era um país, um governo fracassado economicamente. Então não adiantava você querer manter uma empresa que você não tinha recursos para fazer que ela se transformasse, como foi o caso hoje num gigante internacional. Então eu, quando aceitei a presidência, eu fiz com alegria extraordinária, porque tinha acreditado na privatização e dei a minha pequena contribuição para que ela pudesse se reforçar. Durante a crise internacional do ano passado, o presidente Lula fez muita pressão sobre a Vale, sobre o Roger Agnelli, presidente da Vale, e só como foi um presidente da empresa, talvez possa imaginar como é sentir na pele a pressão de um presidente da República. A pressão do Lula sobre a Vale era de que ela não devia demitir tanto, não devia cortar tantos investimentos. O senhor acha que é correto um presidente da República fazer uma pressão daquele tipo sobre uma empresa privada? O ideal é que não houvesse necessidade de fazê-lo. Na realidade, França, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, os presidentes fazem porque é do mundo. A Vale é tão grande, ela é tão importante para o Brasil, que é inevitável que ela pertença às preocupações do Planalto. O próprio presidente da Vale é uma figura que está muito presente no Palácio. Ele também precisa do governo. Quando interessou a ele, ele buscou o apoio político. Claro, como qualquer outra grande empresa, sim, você não pode tocar a sua vida se você estiver fazendo isso, a revelia, sim, do governo com o governo contra. Então, as licenças são de uma importância absoluta para desenvolver novas minas, novos negócios e, portanto, é uma interação. Mas você acha que é uma interação legítima ou ela é uma interação da vida? Ela acontece e tem que lidar com ela? Acontece, quer dizer, essas coisas da vida são da vida, a gente tem que conviver bem com elas. Mas note bem, uma preocupação do presidente, que eu tinha vivido também quando estava na Vale, que é inevitável, é o seguinte: qual o grau de verticalização ou de atividade que você vai ter dentro do Brasil numa empresa de mineração? Então, isto é uma questão que, se você toma a empresa apenas como uma empreitada privada, seria na base do númerozinho. Bom, então, se eu puder ganhar mais 2% fazendo toda a minha operação sem siderurgia, só tirando fora, minério, no exterior, para que eu vou fazer outras coisas? Mas esses 2% será que justificam? Você precisa ver o seguinte: a Vale, hoje, ela, em mais de 50%, ela pertence ou aos fundos de pensão e ao BNDES. A Vale, efetivamente, tem metade do poder dela, que é dado de capital público ali, do controle. Quer dizer, a empresa que controla a Vale é em 51% ou 52%, na verdade, de recursos estatais, BNDES, ou de fundos de pensão, como a Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil. Então, ela tem uma responsabilidade para com o Brasil. Ela não é, e felizmente ela não foi desnacionalizada. Eu, por exemplo, seria absolutamente contrário a que a Vale. Grupo internacional. Eu acho que o capital estrangeiro é muito bem-vindo para milhões de coisas. Hoje estou trabalhando numa grande empresa de mineração, serei o presidente do Conselho de Administração de capital estrangeiro, essencialmente. Como é que se chama a empresa? Ferrous. Pretende ser a quinta ou sexta, ou seja, eu não sou contra o capital estrangeiro, mas a Vale do Rio Doce, pelo que ela representa, ela não poderia ter seu centro de decisão levado para fora do Brasil. Ora, uma das coisas que o Lula, pelas notícias do jornal, exigiu
do Roger era um maior investimento, sobretudo na área de siderurgia. Isso. Coisa que nós já vínhamos fazendo desde que eu estava lá. O problema é que algumas siderúrgicas são mais lucrativas do que outras. Aí que ficam, mas natural. Sai todo mundo. E o argumento de que é uma empresa privada que explora recursos naturais não renováveis, isso situa aí a participação de capital de origem estatal nela. Ele tem também uma Golden Share. Não tem? Existe uma Golden Share? Para que exatamente essa Golden Share? Golden Share é simplesmente para você não mudar de sede. Se um dia alguém resolver vender para uma multinacional. E uma multinacional quiser levar a sede para fora do Brasil, o governo pode impedir. E se também quiser se desfazer desse elemento central que são as minas, a estrutura de ferrovias e o porto. Então, a essência da empresa está salvaguardada exatamente com essa visão histórica de que ela tinha um peso na economia. Pode ser que daqui a 30 anos já não tenha, mas naquele momento, e por enquanto, eu acho muito bem colocado. E o argumento da exploração dos recursos naturais não renováveis, que isso dá ao governo o direito de sim virar para uma empresa do tamanho da Vale e dizer, olha, está explorando recursos que vão acabar um dia. Nós temos direito de, pelo menos, exercer a nossa opinião sobre os rumos aí da empresa. Não, eu acho que não é pelo renovável ou não renovável. Eu acho que todas as empresas hoje têm uma consciência social crescente. A Vale já tinha, desde que eu estou lá, só fez crescer. A gente pode ver que a própria fundação da Vale tem um papel importante, crescente, social, de poder contribuir para enriquecer o país todo e, sobretudo, aquelas suas áreas de atuação. Então, a partir dessa visão de que todo cidadão brasileiro tem direito a querer alguma coisa da Vale, porque ela está usando também recursos tão importantes do Brasil, eu acho que é uma visão positiva. E esse caminho que o governo Lula tem adotado de estimular grandes fusões nacionais para montar empresas de maior presença global. Há uma crítica de que há uso de recursos do BNDES, recursos que são dados com juros abaixo da taxa Selic, ou seja, que o governo, de alguma maneira, está beneficiando alguns grupos privados nacionais. Não há como você ter uma política industrial em que passa até por isso, por decisão de facilitar grandes conglomerados que possam ter uma projeção externa, sem que haja uma escolha. Então, é extremamente difícil para o homem público, e eu já estive em situações desse tipo, quer dizer, como você lida com esse problema sem estar fazendo alguma coisa que seja inidônea, que seja uma vantagem considerada realmente, aí é que é o problema. Você tem que analisar caso a caso, a receita do bolo não foi dada, você não compra na farmácia. Agora, eu acho que a ideia de que se você fragilizar ou deixar fragilizado, algumas empresas vão ser compradas pelo capital estrangeiro e você jamais vai poder ter um controle mínimo da sua economia, justifica, pelo menos, que não seja contra a ideia. Se depois ela é bem aplicada ou não, tem que ver a cada caso. Caso a caso. Embaixador, quais são as diferenças aí de trabalhar na iniciativa privada e na administração pública? Olha, para mim eu me considero felizado porque eu tive um renascimento. Quer dizer, eu fui diplomata há 30 e tantos anos, quase 40, aprendi muito, tive várias experiências fora, me ajudaram, porque eu já tinha então, conhecia o mundo de negócios, mas do outro lado do balcão. E quando me ofereceram a chance de ser presidente da Vale, eu inclusive queimei as caravelas, pedi aposentadoria prematura, teria mais 10, 11 anos de carreira, exatamente porque eu achei que eu tinha que entrar, sabendo que ali não duraria eternamente, mas tudo que eu pudesse aprender ali, eu ia poder utilizar depois eu refiz a minha vida, foi uma experiência maravilhosa. O que o senhor está achando da mudança da legislação brasileira para a extração do pré-sal? O senhor concorda com a criação de uma estatal para administrar essa exploração? Concordo. Da mudança do regime de partilha também? Concordo. O grande problema é aquele que a gente já mencionou. O diabo mora nos detalhes. Como é que vai ser feito? Você criar uma outra estatal inchada, você ser um instrumento de empreguismo, isso aí é o fim. Agora, o modelo que você tenha controle efetivo dessas riquezas, é evidente que o caminho é por aí.
Embaixador, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei da anistia, ela, de certa forma não, ela perdoa os crimes dos torturadores. É um debate no mundo, a gente está vendo na Argentina, generais da ditadura ainda sofrerem processo. O que o senhor achou dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? O senhor que é um homem vivido. Com a razão adicional que eu te dei agora, que eu tive na minha família um irmão torturado. Eu tive, na época, minha mãe levada para quartéis, porque era assim que funcionava. Então, e eu, na minha carreira, eu sofri. Então, eu tenho excelentes razões para compreender todo o sofrimento das pessoas que foram vítimas daquelas violências. Eu acho que o que o Brasil tem, que o torna diferente, é essa capacidade de superar ódios. O Brasil, e olha que eu já virei o mundo todo, se você tivesse que encontrar um elemento definidor do Brasil, diga. É o único país que eu conheço em que não há ódios instalados, sejam de caráter religioso, racial, etc. e tal. Aqui você, infelizmente, mata pelo par de tênis. Mas não mata porque ninguém saiu dessa ou daquela igreja. Não porque tem esta ou aquela cor. Então, eu acho que isso é tão raro no mundo, mas tão raro, que nós temos que preservar. E faz parte dessa cultura, dessa coisa que tem os negativos e os positivos, ter que ultrapassar. Eu tenho horror, eu tenho nojo dos torturadores, nojo pessoal. Eu não sei como eu reagiria se você me dissesse que a pessoa que está na minha frente é um desses torturadores. Eu não sei como eu faria. Mas, em termos políticos e institucionais, nós temos que ir em frente. Embaixador, nosso programa está chegando ao final, tem aqui uma sessão que é o Pinga Fogo. Pergunta, o senhor responde de uma maneira sucinta. Getúlio Vargas. É uma parte dessa nossa complexa história, necessária. Juscelino Kubitschek. Esse era um homem que teve uma visão que foi difícil de ser repetida. Ditadura militar de 64. Um pavor que foi imposto pelos Estados Unidos a toda a América Latina para evitar que a revolução da ilha tivesse espalhada por aqui. José Sarney. Eu acho que ele teve a grande capacidade de sobreviver àquele drama incrível que foi a morte do Tancredo, uma dificuldade quase sobre-humana, e que teve a humildade de saber que o seu governo tinha que ser um governo de composição quase que absoluta com todas as forças do país. Fernando Collor de Mello. Eu fui o negociador da dívida dele, mas eu acho que ele deixou um crédito negativo na sua passagem. Itamar Franco. Itamar é um homem complexo, que tem qualidades de amor ao Brasil que são semelhantes às minhas. Fernando Henrique Cardoso. Uma inteligência extraordinária, brilhante, uma pessoa que eu tive a grande oportunidade de conviver com ele, e que acho que gostaria que ele tivesse sido um presidente maior do que foi. Lula. Lula é uma grande surpresa. Eu acho que o Brasil precisava abrir aquela ala do castelo fechada, que era essa da esquerda, e tivemos a sorte de ter um homem com a capacidade de acomodação que ele tem extraordinária para poder abandonar aquelas posturas rígidas e, na verdade, inviáveis do PT e fazer um governo moderno e aberto que ajudou o Brasil a ir para frente. Embaixador, o seu filme preferido qual é? Eu não sou muito de cinema, não. Não tem um diretor de cinema preferido? Não. Assim, não tem, um ator, uma atriz preferida? Também não tem. Também não. E esse troço assim do sabonete preferido? Não rola aí? Não rola. Uma música preferida? Olha, eu tenho desde as músicas clássicas que eu acho maravilhosas, Vivaldi, Bach, as coisas que todo mundo tem, até o Roberto Carlos. Daí que eu faço até composição para ele. O cantor preferido e a cantora preferida? Cantor, Emílio Santiago hoje. Cantora, Bethânia. Um ídolo? Eu não trabalho com essa categoria. Não. Um livro preferido? Aí são os dois que eu traduzi com a minha alma, Catherine e Lolita. Um arrependimento? Nenhum. Um orgulho? Eu tenho orgulho de, como eu disse a você, amar cada minuto da minha vida.
uma frase, um pensamento, um poema do que o senhor gosta muito? É o que a minha mãe gostava, ficou batido, mas naquela época não era tanto. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Embaixador, agradeço muito a sua entrevista, excelente. Um prazer entrevistá-lo e conhecê-lo. É Notícia volta na semana que vem, logo após o Dr. Hollywood. Você pode acompanhar o programa pelo Twitter, na internet, no site do programa. Todas as entrevistas estão lá, você pode revê-las. Tenha uma boa noite e uma excelente semana.